Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal falando sobre os Zyros. Então, roda a vinheta. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a adaptação, sobre a minha experiência com a adaptação dos Zyros. E eu vou dividir esse vídeo em tópicos para poder ficar mais claro e todo mundo conseguir entender e ter uma informação mais objetiva, né? O primeiro tópico é a saudade da separação. Nos 3 primeiros dias que o Zyro chegou aqui pra gente, ele chorou bastante. Ele tava sentindo falta da Nala, que era a mãe dele e dos seus irmãozinhos. Então, o conselho que a gente dá para vocês é que vocês tragam um pedaço de tecido que tava junto com eles lá, ou um pelúcia, que tem o cheiro da matilha, né? Porque assim a saudade é menor e o cachorro se sente seguro no novo ambiente. A gente fez isso? Não. Quando meu marido foi buscar os Zyros, ele esqueceu de pedir um tecido, alguma coisa que tivesse junto. E quando a gente foi visitar ele pela primeira vez, a gente também não levou um pelúcia, porque a gente nem pensou nisso. Depois que a gente foi ler sobre a adaptação, e a gente falou, poxa, devia ter feito. Então, não esquece isso, porque aí esse tecido, esse cheiro, traz segurança pro cachorro, né? E a solução que a gente encontrou foi ter muita paciência e deixar os brinquedos. Os Zyros têm o Miss Bicky, que é o porquinho dele, que foi o primeiro pelúcia que a gente comprou, que a gente deu para ele. Então, ele ficou com os brinquedos dele brincando, até que ele começou a parar de chorar. E eu sei que dói a gente falar isso, ele começou a chorar, então, e a gente deixou chorar, mas não tem o que fazer. Se a gente não deixasse ele chorar e acudisse toda a vida que ele fosse chorar, ele nunca ia parar de chorar, porque ele ia entender que fazendo isso ele tem atenção. O local de dormir é o segundo tópico desse vídeo. Bem, isso vai depender de onde você vai querer que o seu cachorro dorme, né? Então, se você vai colocar numa área de serviço, na caminha dele, se vai ser no quarto, na cozinha, você que vai decidir como proprietário. Nós decidimos que ele vai dormir no quarto conosco, na cama dele, na caminha dele. O importante aqui é que seja um lugar confortável e protegido, e principalmente sem corrente de ar, né? Então, confortável, protegido e sem corrente de ar é fundamental para a saúde e bem-estar do cachorro, né? A gente não é um problema ele dormir no quarto conosco, ele não dorme na cama, ele só sobe na cama quando a gente coloca ou chama para ele ir para a cama, mas não é um problema. Por mim mesma, eu dormiria abraçado com ele colado, mas eu sou completamente apaixonada por ele, mas meu marido não quer, então a gente tem que respeitar, né? Então ele dorme lá do nosso lado, lá da cama, mas no quarto com a gente. Horários de sono. Essa daqui foi, acho que a parte mais difícil da adaptação. Tanto para os Zyros se adaptar ao nosso horário, quanto para a gente se adaptar a ele, porque a gente precisava suprir suas necessidades, né? E os Zyros, quando ele chegou aqui, nas 2 primeiras semanas, ele acordava 11 horas, 1 hora da manhã, 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, para ir fazer xixi e cocô. E ele só fazia isso do lado de fora. Ele não fazia no banheiro de jeito nenhum. Eu cheguei a ficar trancada com ele de madrugada, 1 hora no banheiro para ele fazer xixi e fazer cocô. E ele não fez enquanto eu não abri a porta para levar ele para fora para ele fazer. Então, foi muito cansativo, muito exaustivo, porque você tá dormindo e você tem seu sono toda hora interrompido, porque o cachorro precisa ir fazer suas necessidades. Então, essa foi a parte cansativa, né?
E além disso, ele dormia muito durante o dia e de noite ele queria ficar brincando. Então, às vezes ele acordava 1 hora da manhã, fazia as necessidades dele e queria brincar, brincar, brincar. E a gente querendo dormir. Então ele fazia bagunça e a gente tinha que ignorar, porque se a gente queria que ele dormisse a noite inteira, então a gente não podia dar trela. Mas às vezes não tinha jeito, a gente tinha que brincar com ele para ele cansar e aí voltar a dormir. Depois a gente passou a brincar muito mais com ele durante o dia e evitar que ele dormisse. Então ele ia dormir um pouco menos durante o dia para dormir mais durante a noite. E aí a gente começou a fazer isso. E aí ele foi diminuindo a quantidade de horas que ele acordava de noite. Então ele só passou a acordar às 3 da manhã. Aí a gente levava para fora, trazia, ele queria brincar também, a gente cansava ele um pouco e aí ele voltava a dormir. E aí depois ele passou a ficar acordado mais tempo durante o dia, né? Então a gente brincava muito mais, ele ficou mais ativo também porque ele já tinha completado 2 meses. E aí ele ficou mais ativo e a gente passou a brincar com ele. E aí com 2 meses e 15 dias mais ou menos, ele finalmente parou de acordar de noite. Então ele dorme a noite inteira agora e só vai de manhã. Mas às 6 horas da manhã, não faça o que fizer. Às vezes antes até 5, ele acorda e fica chamando, latindo, mordendo pra gente levar pra fora e dar comida, porque também já é a hora da ração. E esse é o horário da ração também, que é o próximo tópico. No início, nós estávamos fracionando a ração, né, por horário. E aí o veterinário, o Zairo estava comendo muito rápido, sem mastigar. E o veterinário falou, não, coloca em menos quantidade, mas em mais horários. Então a gente começou a fazer isso. E o Zairo não parou, ele continua até hoje comendo assim, exageradamente, sem mastigar a ração. Tanto que eu fiz até uma música pra ele, assim, croque-croque da ração, que é pra ele poder mastigar, mas não acontece. O Zairus, ele engole a ração. E aí, a gente decidiu então fracionar. A gente fraciona a ração em 3 horários. Às 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Aí durante esses intervalos, até ele dormir, a gente ia dar o petisco, caso ele tenha feito alguma coisa que a gente achou correto, por exemplo, fazer xixi no banheiro, do lado de fora, ou dar a patinha, os comandos que a gente quer ensinar para ele, andar do nosso lado da corrente. Aí a gente dá o petisco e também dá frutas e verduras para ele durante esse período. Então ele não fica com fome, mas ele tem o horário da ração. E aí a gente coloca a ração nesses horários. Se ele não comer durante ali 15 minutos, a gente também tira essa ração, para ele entender que ali tem o horário dele, né? E olha uma dica valiosa para vocês. Você é o líder. Então quando você colocar a ração no pote, mexa nela com a mão para que o seu cheiro fixe ali e o seu cachorro perceba que o líder come primeiro. Então ele tem que entender que você é o líder. E também ensine o comando de ficar, para ele poder só pegar a ração quando você autorizar. Veja aí os Zairus. Pega. E a questão toda da adaptação, então, é ter paciência. Eu acho que esse é o fundamental. É um processo difícil, é um processo complicado. E é um processo que você tem que curtir os momentos, porque tem as coisas que vão acontecer que são divertidas, que são engraçadas, e tem aquelas que você vai ficar, ai meu Deus do céu, o que eu faço? E então esse é o período que você vai precisar ter paciência, porque é uma adaptação mútua, né? Você tá se adaptando a ele e ele tá se adaptando à casa. Uma dica, depois que eu li muito sobre adaptação,
Porque meu maior medo é que a gente estivesse fazendo errado. Você deixar o cachorro ter acesso livre à casa, porque aí ele consegue se adaptar muito mais fácil ao cheiro, às pessoas que convivem ali, e ele consegue, então, ter uma adaptação mais rápida. Mas eu vou deixar links aqui na descrição para você poder saber um pouco mais sobre isso, sobre essas informações, certo? Então, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, se a minha experiência te ajudou com alguma coisa, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa as notificações aqui no sininho, porque você pode receber só vídeos que falam sobre os ares nessa série aqui dos ares, certo? Grande beijo, tchau! Eu tô mordendo a minha mãe. Eu tô mordendo a minha mãe, que eu trouxe a minha mãe. Ai, que delícia. Ai, 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 ai. Coisa linda, olha lá o pessoal.